Quinto dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é Falando a Verdade em Amor. Efésios, capítulo de número 4, o versículo é o de número 15. Diz a palavra do Senhor Deus. Antes, seguindo, ou pode ser traduzido também, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pode se assentar. Falar e viver a verdade em amor nos conduzirá à maturidade espiritual e ainda mais fortalecerá a unidade da igreja em Cristo, que resultará no crescimento saudável de cada membro deste corpo. Então, depois de Paulo ter falado aqui que a igreja é capacitada para não estar num estado de meninice espiritual, para não ser enganada pelos homens maus, perversos, que enganam, usam de astúcia e artimanha, e os tirando, do caminho correto que é Cristo. Então ele diz aqui, a igreja ela deve seguir, ou como diz aqui o texto, essa tradução que estamos usando, seguindo a verdade em amor. A palavra aqui, a palavra grega aqui, seguindo a verdade, é uma mesma palavra no grego, que é a palavra grega aqui, aletheio, que significa falar a verdade, verdadeiro, não falsificado. Então, diante do engano e astúcia e artimanha dos homens maus, que visam levar ao erro, o membro do corpo de Cristo segue falando e vivendo a verdade da palavra de Deus puramente. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, olha que Paulo fala a respeito da verdade. Ele usa a mesma palavra grega aqui, que é aletheio. Ele diz aqui, ele fala para os Gálatas: fize-me acaso vosso inimigo, dizendo, falando a verdade? Observe, Paulo foi quem gerou os Gálatas para Cristo, ou gerou em Cristo eles através da pregação do Evangelho. Então Paulo gera eles pregando a verdade do Evangelho de Jesus, e a Bíblia diz que eles ficaram felizes, e eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. Está lá em Atos 13:48, quando Paulo foi o instrumento humano que Deus usou para ganhar esses Gálatas. Eles passaram a colocar a alegria deles, a felicidade deles se consistia no Evangelho, se consistia em conhecer a Jesus Cristo. E agora, diante das heresias que começaram a correr, dos falsos ensinos que começaram a correr ali no meio da igreja, esses irmãos começaram a se voltar para Paulo. E quando Paulo gerou eles no Evangelho, na palavra da verdade, esses irmãos passaram a amar o apóstolo Paulo a ponto de se sacrificar por ele, conforme nós vemos Gálatas 4:15. Paulo vai dizer: olha, quando vocês receberam o Evangelho, vocês ficaram tão felizes, a alegria de vocês, a felicidade se consistia em Cristo, de tal maneira que vocês tinham um amor sacrificial, que se fosse preciso, vocês arrancariam os olhos de vocês e me dariam. Olha só, falando do amor sacrificial que aqueles Gálatas passaram a ter por Paulo, por causa da pregação do Evangelho, a pregação da verdade. Mas agora perceba o que acontece. Mas por causa da inveja dos judeus, que também está em Atos 13:45, e também, não só a inveja, mas a dissimulação por parte dos judeus cristãos, que disseminavam ensinos contrários à verdade do Evangelho e causavam divisão na igreja. Irmão, esses judeus cristãos, você sabe que a igreja do Senhor, ela primeiro começou com os judeus, tá certo? Que as primeiras pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho foram os judeus. Lembra quando o apóstolo Pedro pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo lá no Pentecoste? 3.000 almas se converteram ao Senhor. Ali, na maioria do caso, ali era tudo judeus que se converteram de fato ao cristianismo, tá? Então,
a priori, o cristianismo começou nos judeus, e depois eles se espalharam, né, para os gentios. O instrumento humano que Deus usou para abrir a porta para os gentios foi o apóstolo Pedro, que pregou lá na casa de Cornélio, e a família, os amigos, todos se converteram ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo. E depois, com mais contundência, com mais amplitude, Deus usou o apóstolo Paulo, que é chamado na Bíblia como o apóstolo dos gentios. Todos aqui sabem que gentios é todo aquele que não é judeu. Essa palavra era usada de forma pejorativa, que gentios era sinônimo de alguém que não cria em Deus e vivia uma vida ímpia e pecaminosa. Mas quando Cristo veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, agora não tem nem judeu nem gentio, são todos um só em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Esses judeus convertidos, muitos não deixaram de seguir as leis cerimoniais e alguns ritos que Deus estabeleceu na lei mosaica, e também o pacto que Deus deu para Abraão, que era o pacto da circuncisão. Vocês sabem que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era sombra daquilo que haveria de vir. Tudo se cumpre em quem? Em Cristo. Aquilo que Deus dava para eles como forma de culto, por exemplo, o animal que eles matavam para receber perdão dos pecados, ali era uma sombra de quem ali? De Cristo. Então eles vinham como sombra. Uma sombra não dá para você ver a cor do olho, não dá para você ver a cor da pele. A sombra dá para você ter uma ideia, mas não dá para ver a realidade. Então tudo aquilo que eles viveram no Antigo Testamento era sombra. Hoje nós temos a realidade. Então se nós temos a realidade, para que serve a sombra? Para mais nada. Porque agora nós temos a realidade. Então perceba, Deus deu o pacto da circuncisão para Abraão. E você sabe que a circuncisão é arrancar a pele do órgão masculino que ajuntava sujeira. E para que Deus deu esse pacto da circuncisão para Abraão? Que Deus queria dizer para ele que Deus não queria no seu povo, Deus não queria qualquer coisa que ajuntasse sujeira. Só que isso apontava para a circuncisão qual? A circuncisão de Cristo, que é feita na onde? No coração. Hoje Deus arranca o prepúcio do nosso coração, ou seja, aquilo que ajuntava sujeira no nosso coração. Jesus, através da sua obra na cruz do Calvário, agora o Espírito Santo, através da palavra, aplica essa obra em nosso coração, e o nosso coração é o quê? Circuncidado, ele é purificado. E a Bíblia chama isso de circuncisão de Cristo. Então percebe isso aqui. Então, para que na antiga aliança, para alguém poder participar do povo eleito, do povo salvo, do povo de Deus, ele tinha que ter essa marca, esse pacto da circuncisão. Só que agora, perceba, era até a chegada de Cristo. Quando Cristo chegou, para que serve a circuncisão? Para mais nada. A circuncisão feita no órgão genital masculino não serve para nada. Não, ou seja, então os judaizantes, aqueles crentes que se converteram a Cristo, tá certo? Que seguiam o judaísmo e passaram a seguir a Cristo, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eles estavam querendo agora ensinar que para que a pessoa pudesse fazer parte do povo de Deus e ser salva, eles tinham que continuar cumprindo esse pacto da circuncisão e também alguns ritos da lei mosaica. Por exemplo, um judeu não podia sentar na mesma mesa que um gentio, porque um judeu ele não come tipo de carnes, tipo de alimento, por exemplo, o porco, tá certo? Um judeu não come até os dias de hoje, porque para ele, cerimonialmente, se ele comesse uma carne de porco, ele se tornaria o quê? Impuro. Só que Cristo, ele já purificou, então não existe mais impureza, tá certo? Então, aí o que acontece? Veja como que isso é terrível, veja como isso que é terrível. Então o apóstolo Paulo agora, ele prega o evangelho e ganha esses gálatas, mas os judaizantes que se converteram ao cristianismo, começaram a disseminar esse ensino, dizendo para eles, para vocês serem salvos, vocês têm que se circuncidar, e você tem que guardar as festas anuais da Páscoa, do Pentecoste, do Tabernáculo, mas pera lá, tudo já se cumpriu em Cristo, Cristo é a nossa Páscoa, tá certo? Então eu não tenho que guardar os ritos
da lei de Moisés, do Antigo Testamento, eu não tenho que guardar mais, porque tudo já se cumpriu em Jesus. Então eles estavam lançando isso, aí o que acontece? Os irmãos que receberam o Evangelho estavam abandonando o ensinamento do Evangelho, para quê? Para se render aos rituais cerimoniais dos judeus, ou seja, aí começou a ter divisão. Aí os judeus começaram o quê? Não sentar com os gentios, porque eles não comiam certo tipo de alimento, tá certo? E começaram a dizer, para você salvo, você tem que passar pela circuncisão. E aí o que aconteceu? Esses gálatas saíram da verdade do Evangelho e pelo engano desses judeus, que agiam com falsidade. Eles estavam agindo por inveja e ainda por dissimulação. O que é dissimulação, irmão? Uma pessoa que é dissimulada é alguém que é hipócrita, é alguém que age, tá certo, de forma teatral. E era isso que os judeus estavam fazendo. Agora, pasmem, no capítulo 2, eu estou só fazendo um resumo para você entender a profundidade que eu estou falando. Gálatas capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16, pasmem, até o apóstolo Pedro estava caindo nessa sedução. Até o grande apóstolo Pedro, eu estou falando dos maiores apóstolos que teve aqui na terra, aquele que Jesus falou que ele seria líder da igreja, até o apóstolo Pedro estava caindo no erro. Por quê? O apóstolo Pedro estava comendo com os irmãos, os gentios normalmente, sentando na mesma mesa, tendo comunhão. Porque em Atos 10, lembra que Jesus falou para ele, não tenha por impuro aquilo que eu já purifiquei, porque Jesus mandou ele lá na casa de Cornélio, comer com Cornélio, pregar a palavra para Cornélio, e falou, pera lá, eu sendo judeu não posso estar com os gentios, mas aí ele entendeu que Jesus purificou todos, tá certo? Agora Pedro, escute, Pedro estava sentando e comendo com os gentios, aí o que aconteceu? Chegou os líderes, um dos líderes lá de Jerusalém, que eram os judaizantes, que se converteram ao cristianismo, por parte de Tiago, chegaram e o que Pedro fez? Pedro saiu do meio dos gentios, e por quê? Porque ele teve receio, por causa desses judeus, desses líderes judeus. Então o apóstolo Pedro acabou fazendo coisas erradas, ele estava colocando a igreja em divisão aqui, de tal maneira que o apóstolo Paulo resistiu ele na cara, diz a Bíblia. O apóstolo Paulo pegou e falou, pera lá, você sendo, aí o apóstolo Paulo pegou forte aqui com ele, e até o apóstolo Paulo diz aqui, ó, perceba só no versículo 2, eu até vou ler, coloca aí, Gálatas 2, 12, o 11 e o 12, volta aí o Gálatas 2, 11 e 12, e chegando a Pedro a Antioquia, Paulo diz, né, resistir ele na cara, porque era repreensível. O que é ser repreensível? Estava em falta, o apóstolo Pedro estava pecando aqui, e o apóstolo Paulo chegou e exortou a ele, repreendeu, ele falou, o que você está fazendo está causando divisão na igreja, Pedro, você está apoiando o ensino desses judaizantes, colocando como se tivesse uma igreja gentia e uma igreja judaica. Não, a igreja é uma só na presença do Senhor. E aí veja só que o apóstolo Paulo, é tremendo isso aqui, eu vou ter que ler, veja só, versículo 12, porque antes, olha lá, que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ó, o Pedro comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. Então o apóstolo Pedro estava com medo do quê? Do que os irmãos iam falar dele. Mas então ele não se preocupou com o que Cristo estava pensando dele, estava se preocupando com o que os outros estavam falando dele. Pedro não queria perder popularidade no meio deles. Até o apóstolo Pedro deu uma escorregada, viu, irmão? Ele não queria perder popularidade, prestígio no meio do povo, e estava falhando com a palavra de Deus. E aí veja só coisa terrível, versículo 13, isso é profundo o que eu estou falando para vocês. E outros judeus também dissimulavam com ele, olha lá, dissimulavam, agia hipocritamente, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Irmão, quando Paulo fala até Barnabé, foi Paulo e Barnabé que pregou para os Gálatas o Evangelho. Então ele está falando, até Barnabé está caindo na sedução dos judeus. É como que acontece nos dias de hoje, tá certo? Essas pessoas que fazem festa do Yom Kippur, essas pessoas que querem ir para Israel para se batizar nas águas de novo, são tudo seduzidos pelos judaizantes. Nós não precisamos lá em Israel para Deus aceitar a nossa oração, para Deus responder a nossa oração. O nosso Cristo, Ele é o Deus de toda a terra. Agora veja só que coisa tremenda.
Então o apóstolo, versículo 14, olha só, isso aqui é forte. Aí o apóstolo Paulo diz: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, como que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, nem Pedro queria mais cumprir os rituais da lei, porque não precisa mais, e agora quer impor isso para os gentios, por causa de prestígio com os homens lá. Foi exortado, e agora Paulo pegou e disse assim: ninguém vai ser salvo por praticar as obras da lei. Nós somos salvos pela fé, nós somos aceitos pela obra de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora eu tive que falar tudo isso aqui para os irmãos, para vocês entenderem uma coisa. Então os gálatas que se renderam a esse engano da circuncisão, de ser justificado pelas obras da lei, se voltaram contra Paulo por causa da verdade do evangelho. Agora volta 4,16 e vai fazer todo sentido, ó. Então fiz minha casa inimigo dizendo a verdade. Então presta atenção, por causa do engano no meio da congregação, Paulo, que era o pastor daquela igreja propriamente, porque ele gerou eles no evangelho, agora aqueles irmãos estavam como que se Paulo fosse inimigo dele, mas Paulo está dizendo para eles: a questão não é eu que me tornei inimigo de vocês, é que vocês se renderam ao engano, e a palavra que eu estou pregando está tocando forte em vocês aí, e vocês estão recebendo essa palavra da verdade como se fosse palavra minha, mas a palavra que eu estou pregando é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então eu digo, eu tenho essa máxima na minha vida: eu prefiro que a pessoa vá embora daqui ouvindo a verdade do que fique sendo enganado com a mentira. É por isso que aqui é pregado o evangelho de Jesus Cristo. Ninguém vai ser segurado aqui com mentira. Se quiser permanecer, vai permanecer ouvindo a verdade nua e crua do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Aleluia! Então, escute, aqueles irmãos agora, perceba como pode isso. Paulo, pai na fé daqueles irmãos, agora aqueles irmãos estão se voltando contra Paulo como se Paulo fosse inimigo. Veja o que o ensino faz, irmão, um falso ensino faz. Por isso que eu estou dizendo que a gente, quando vai pregar a palavra, tem que ser na sinceridade, não falsificando a mensagem do evangelho. A mensagem tem que estar pautada na vida, na obra, na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão, se for um evangelho deturpado, veja que a corrosão que causa, o problema que causa, estava fazendo um apóstolo, um dos maiores, se corromper. Estava fazendo que uma igreja não viesse a mais honrar, ou seja, aquele que pregava o verdadeiro evangelho, aquela igreja está sendo seduzida pela mentira, irmão. Estava agora odiando aquele que falava a verdade. Mas aí o que acontece que eu aprendo com isso aqui? Por isso que a Bíblia diz que muitos profetas foram perseguidos por pregar a verdade. Por pregar a verdade para que aqueles que viviam no engano da religiosidade, tá certo? Viessem a se converter. Lembra Elias? Elias pregou, aquele Acabe se desviou do caminho do Senhor. Aí viu Elias e pregava a verdade. O que Acabe falou para Elias? Você é o perturbador de Israel. Chamava Elias do que de perturbador, porque a pessoa que está no engano, a verdade lhe perturba. A pessoa que está no engano do pecado, quando ela ouve a verdade, vai deixar ela agitado. Só que a questão é que as pessoas se voltam contra Elias, mas não tem que se voltar, não é contra Elias não, vai falar com Deus que está usando Elias, ora essa. Lascavam a lenha no Jeremias. Jeremias tinha nada a ver com aquilo, ele só estava entregando o que Deus dava para ele. Aí tem gente que quer ficar brava com o pastor, com o pregador, com o ministro, aleluia, vai falar com o dono da obra. Ei, Provérbios 27:6, sabe o que está escrito lá? Fiéis são as feridas feitas pelo aquele que ama. Vou repetir, fiéis são as feridas feitas pelo aquele que ama. Mas enganosos são os beijos, enganosos aqueles que enganam com beijo, né? Com a mentira, tá certo? Então a pessoa vem com adulação, mas com mentira, isso é enganoso. Agora fiéis são as feridas feitas pelo aquele que ama.
Ei, se alguém ocultar a verdade de você por achar que é teu amigo, isso é mentira. Se a pessoa está no engano, se a pessoa está no erro, e a pessoa fala, não vou falar com ele porque ele é meu amigo, você não está sendo amigo coisa nenhuma, isso é mentira. Porque fiéis são as feridas feitas pelo amigo, por aquele que ama de verdade. Então aquele que ama de verdade, ele vai instruir a pessoa na verdade da palavra, na verdade do evangelho. Agora veja só como que é tremendo. Aí Gálatas 4:19, olha lá, meus filhinhos, Paulo chamando ele, por quem de novo sinto dores de parto. Lembra que uma vez eu falei aqui que os homens não passam pelo parto? Me enganei, os homens passam pelo parto também, só que é o parto espiritual. Não tem como escapar do parto. E eu, quando eu li essa palavra hoje, eu chorei, porque, meu Deus, olha só, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, ó, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer? Assim como uma mãe, uma mulher, ela sente dores agonizantes, terríveis, inimagináveis, para dar à luz a um filho, assim nós temos que fazer para gerar alguém em Cristo. Nós sentimos dores agonizantes, até que nós possamos olhar para aquela pessoa e dizer, eu vejo Cristo nele. Olha lá, até que Cristo seja formado em vós. E a única maneira de olhar para uma pessoa e ver Cristo nela, é se ela for gerada pela verdade da palavra de Deus. Tá certo? Agora veja, a verdade aqui então, seguindo, falando a verdade, vivendo a verdade de que jeito? Em amor. Em amor. Então, aqui Efésios 4:15. Então perceba só, seguindo a verdade em amor. A palavra amor aqui é agape, que significa amar, tratar com afeição, cuidado amoroso. Amar alguém com base num sincero apreço e na alta consideração para com esse alguém. Escute, existem pessoas que falam a verdade, mas com ira, com contenda, com acusações, na intenção de humilhar, envergonhar, expor a vida daquela pessoa, pois é destituído de amor. Não adianta só falar a verdade tem que ser falada com amor. Tá? Escute isso aqui. Como dizem, 3 falas de 3 pessoas diferentes, que diz assim, ó, verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Vou repetir, verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. A verdade é dura demais e precisa ser amolecida pelo amor. O amor é mole demais e precisa ser endurecido pela verdade. Amor e verdade. Nenhuma dessas joias pode existir sem a outra. A verdade sem o amor está morta, e o amor sem a verdade está cego. Então amor e verdade são inseparáveis. E verdade e amor são inseparáveis. Está o equilíbrio, tá certo? Eu não posso tirar a verdade e eu não posso tirar o amor. Nenhuma das duas pode ser plenas se não estiverem juntas, tá certo? Veja só isso aqui, agora é profundo que nós vamos trabalhar isso aqui, viu gente? A segunda epístola de João, capítulo único, olha só o que está escrito. O ancião, a senhora eleita. Essa senhora eleita aqui, há um debate teológico, se é aqui uma igreja local e os membros dessa igreja, ou se de fato é uma irmã, uma senhora, uma anciã, que tinha a igreja na casa dela e tinha os filhos dela que ali congregavam também, tá? Enfim. E a seus filhos, as quais amo na onde? Amo na, diga forte, amo na verdade. Então amo na verdade, escute isso aqui. Verdade aqui no caso é a crença correta em Jesus. No cristianismo o amor e a verdade são inseparáveis. Repete comigo isso bem forte, por favor. No cristianismo o amor e a verdade são inseparáveis. Existem pessoas que demonstram amor sem, porém, dedicar-se à verdade da palavra de Deus. Por exemplo, eu não posso dizer que vamos supor, um pai e uma mãe
que não se converteu ao evangelho da verdade, o evangelho de Cristo. Eu não posso dizer que esse pai e essa mãe não amam esse filho, porque aquela mãe é capaz de dar vida pelo filho. Só que ela ama na verdade? Não, Cristo é a verdade. Tudo que não está em Cristo é engano. Então existem pessoas que não amam na verdade, amam no engano. Por isso que ele diz amor na... Então tem pessoas que podem sim amar, mas não na verdade. E também é possível alguém falar a verdade bíblica sem, porém, amar de fato. Paulo escreve isso aos Filipenses 1,15. Ele fala: muitos pregam a Cristo, mas por inveja, por contenda e por outros motivos escusos. Então há possível pessoas pregarem para aquilo que eles mesmos ambicionam e não pregam por amor. Porque pregar por amor é ver Cristo sendo formado nas pessoas. Isso é pregar por amor. É ver a alma se tornando semelhante a Cristo. É ver aquele crente refletindo Cristo. É ver aquela pessoa andando como Cristo, vivendo como Cristo. Aleluia. Então isso é o amor verdadeiro. Então perceba, amar sem a verdade bíblica e falar a verdade sem o amor de Deus é falso e enganoso. E o que mantém a unidade é o amor na verdade. Então nós não podemos, queridos irmãos, amar sem ser na verdade. E não podemos falar a verdade sem amar. Não tem como separar. Agora veja só, versículo de número, os 3 pilares da verdade. Anote isso aí, é importante. Os 3 pilares da verdade estão no versículo 1, a parte B, o versículo 2 e 4. Veja. Mas também todos os que têm conhecido, olha lá, primeiro pilar, conhecido a verdade. Versículo 2: por amor da verdade, ou por amor à verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. Segundo pilar da verdade, por amor à verdade. Terceiro pilar, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então, quais são os 3 pilares da verdade? Primeiro, conhecer a verdade, amor por verdade e andar na verdade. Vamos lá, trabalhando o texto. Por que conhecer a verdade? Porque conhecereis a verdade. A verdade? Então, quem conhece a Cristo, quem conhece os ensinamentos de Cristo, quem conhece a palavra de Cristo é o quê? É liberto, é liberto, é liberto. E agora, amor à verdade. O amor à verdade, que é o segundo pilar, o próprio Jesus ensinou em João 15:7, João registrou. Ele diz assim: se vocês estiveres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito, e vocês darão muito fruto. Então, a pessoa que no amor à verdade, esse é o segundo pilar, essa pessoa vai permanecer dando fruto. Terceiro, andar na verdade. Aí eu uso 1 João 1,7. Porque o que é andar na verdade? É viver em comunhão e na pureza. Se andarmos na luz, a luz é a palavra, é a verdade, é o ensinamento de Cristo. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. Então perceba que coisa linda. Conhecer a verdade, aleluia, amar a verdade e andar na verdade. Glória a Deus. A prova do amor genuíno está no versículo 6. Como que eu sei que alguém ama? Como que eu sei que o amor dessa pessoa é genuíno? Veja, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então escute isso aqui. João define o amor não como um sentimento ou uma emoção, mas como obediência aos mandamentos de Deus. Pastor, eu amo a Deus. Vamos lá, a prova real de que eu amo a Deus. Alguém que ama a Deus faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Então o que é guardar os mandamentos de Cristo? É passar a obedecer tudo aquilo que Ele deixou registrado. Então esse é aquele que ama a Cristo. E aquele que passa a praticar, é aquele que passa a obedecer os mandamentos. Então, o nosso amor é provado nisso. Eu amo a Cristo? Prova. Qual é a prova disso? Se nós estamos guardando os seus mandamentos. Então, a pessoa que não se esforça em Deus, é claro,
para guardar os mandamentos, significa que o amor de Cristo ainda não está nele. Porque o sinal de que alguém verdadeira, que o seu amor é verdadeiro, é que ele começa a obedecer os mandamentos. Vamos lá, versículo agora 7, o versículo 7 ao 9, o João fala aqui, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam a Jesus Cristo. Pode ir para frente, que eu não vou trabalhar essa questão aí, o versículo 9. Todo aquele que prevarica, ou seja, que ultrapassa, transgride, e não persevera na doutrina, ou seja, nos ensinamentos de Cristo, não tem a Deus. E versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais. Olha que coisa importante. Então nós temos aqui 3 coisas importantes. Os enganadores estão em todo mundo, aqueles que prevaricam, significa transgredir a lei de Deus, porque não perseveram no ensino da verdade do Evangelho, e essas pessoas, o que nós temos que fazer com elas? Não recebê-las. Porque essas pessoas, elas disseminam ensinamentos no meio da igreja que traz o quê? Divisão. Por isso que eles não podem ser aceitos no meio da congregação. Não pode ser aceito no sentido de que os ensinamentos dessa pessoa, o estilo de vida dessas pessoas não pode ser aceito pela igreja do Senhor, deve ser condenado. Agora escute isso aqui comigo, que coisa maravilhosa. Aqui no caso, enganadores são aqueles que levam alguém a pensar ou agir erroneamente, que transgridem, desviando-se da verdade, das doutrinas de Cristo. Esses não devem ganhar espaço na igreja, porque a verdade tem que ser em amor. A verdade tem que ser em amor. Veja só isso em 1 Pedro 1:22, olha que lindo. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Veja isso aqui, a palavra aí, meus irmãos, ardentemente, a palavra grega é ektenos, que significa levar aos limites, estender a mão, perseverar em determinado estado com ardor fervorosamente. Traduzindo, amar aqui ardentemente significa amar uns aos outros pegando fogo, com todas as nossas forças, estendendo a mão para ajudar o próximo no momento de necessidade. Somente aqueles que têm a alma purificada na obediência à verdade, só eles têm a capacidade de ter um amor sacrificial como esse na presença de Deus. Veja, purificando a vossa alma na obediência à verdade. A nossa alma tem que ser purificada, aleluia. E como que a alma do crente é purificada? Na palavra da verdade do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, essa alma está sendo limpa, essa alma está sendo purificada. Aí o que vai acontecer? O amor verdadeiro, não fingido, vai brotar em seu coração, aleluia. E aí ele vai conseguir o quê? Amar o seu próximo, amar pegando fogo, amar a ponto de se sacrificar. Sabe onde essa palavra é usada? Lá em Atos 12:5, essa palavra aqui, ardentemente, é usada lá em Atos 12:5, quando fala que a igreja orava incessantemente por Pedro. Ali poderia ser melhor traduzido por fervorosamente, é a mesma palavra. Porque, veja, Pedro estava na necessidade, ele estava preso. Só que a igreja, o que aconteceu? Eles se esticavam, o que é isso? Eles se esforçavam, eles iam até os limites, orando até não aguentar mais, orando, Deus salva Pedro, Deus tira Pedro daquela prisão. Entendeu aí, filho, que para alcançar esse amor aqui, só ter na alma purificada, com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra. Escute, cada vez que nós ouvimos o Evangelho, nós amamos mais a Deus e mais ao próximo. Vou repetir porque você não me entendeu. Cada vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o seu amor por Deus aumenta e o seu amor ao próximo aumenta.
Quais são os 2 mandamentos principais que Jesus resumiu? O que ele falou? Amarás ao teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, e assim sucessivamente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, aleluia. E não foi isso que Jesus fez? Jesus amou o Pai acima de tudo, e amou o próximo também, a ponto de dar a sua própria vida. Então quem é ministrado pela pregação do Evangelho, ama a Deus acima de todas as coisas, e ele passa a viver uma vida sacrificial em favor do próximo, aleluia. Essa pessoa vai socorrer. Você descobriu que alguém está em uma necessidade, você vai se desdobrar para ajudar aquela pessoa. Se você não pode contribuir com a questão financeira, com alimentos, você vai orar por aquela pessoa. Você vai muitas vezes jejuar por uma pessoa. Isso é amor sacrificial. Como que alguém vai deixar de fazer um dia de refeição por causa de outra pessoa? Isso é amor sacrificial. Como que você vai dedicar tempos e horas? Já pensou se você pegar, se Deus trouxesse aqui, que está tudo registrado no arquivo de Deus, se Deus pegasse todas as tuas horas de oração e colocar quanto tempo você se dedica orando pelas pessoas? Se você fosse colocar, perceba, daria horas e horas e horas, você está dedicando uma vida em favor dos outros. Nesse tempo que eu sirvo a Deus, olha, eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo de oração dedicado em favor à vida de outras pessoas. Sabe o que significa isso? Amor sacrificial. Você não faz ideia, mas o Deus que você serve faz. E você será recompensado na eternidade por amar sacrificialmente. Aleluia. Oh meu Deus, que Deus purifique a nossa alma com a verdade. Quem quer ter a alma purificada aqui? Levante a sua mão. Uma agora é pouco para receber essa palavra profética. Levante as 2 mãos e adore a Deus como um verdadeiro adorador, como aquele que recebe a palavra de bom grado, como aquele que ama os mandamentos de Deus, como aquele que ama na verdade. Glória a Deus. Amar pegando fogo. Gostei disso aqui, viu, irmão? É por isso que quando um crente encosta, para adorar junto do outro, é uma explosão. Porque o amor que um tem para com o outro é pegando fogo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus está purificando aqui. Deus vai purificar a nossa alma na obediência à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O bacalabachara bacandara bacandara bagaia, ela bacala barachande cominarasai. Não, meu filho, não fale verdade irado, não fale verdade para expor ninguém. Fale a verdade com amor, desejando a restauração dessa vida. Era machéria, ela bacala barachande comarai. Tem pessoa que fala a verdade, tem pessoa que chega e fala a verdade, chegou e falou a verdade de alguém, falou a verdade, aconteceu um delito na vida de alguém, mas ele não fala para chamar outro para ajudar, vamos aqui se juntar e vamos orar para Deus restaurar. E ele fala no sentido de expor, ele fala no sentido de brutalidade. Verdade sem amor é brutalidade, rapaz. A pessoa que ama de verdade, ela ama em amor, aleluia. E quando ela fala a verdade, ela está escondida na cruz de Cristo Jesus, porque ele sabe que Cristo morreu para regenerar os pecadores. Aleluia. Deus seja louvado. Escute. Se você tem prazer, escute isso aqui, pode ser do teu inimigo. Se você tem prazer na queda, até daqueles que te perseguem, quem está caído é você. Se você se alegrar com a queda de alguém, é porque o caído, quem está nessa história é você. Alguém que queria o teu mal, alguém que desejou o teu mal. Quando acontecer que Deus for cobrar dele, não se alegra, chora.
chora em oração e fala para Deus: tenha misericórdia dessa alma. É como José. José é um tipo de Cristo tremendo, irmão, por isso que a gente tanto fala dele. Quando os irmãos dele não maltrataram, ele não venderam ele, e aí o que ele fez com os irmãos? Alimentou aqueles irmãos, cuidou daqueles irmãos. Deus está purificando a alma, na obediência à verdade do Evangelho. Agora veja isso aqui comigo, parte B, vamos lá para a parte B do versículo 15. Então, seguindo, falando a verdade, mas não de qualquer jeito, em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A palavra cresçamos aqui, a palavra grega é auxano, que significa fazer crescer, ampliar, aumentar. O nosso crescimento é em direção a Cristo e para Ele. Então, todo ensino, todo sentimento, toda emoção e prática que não nos leve à centralidade de Cristo, ser conformado a Ele, é inchaço, não crescimento. Eu vou repetir isso aqui. Qualquer ensinamento, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer prática de vida que não nos levar à pessoa de Jesus, isso não é crescimento. Isso é inchaço, isso é engano, qualquer outra coisa que você queira colocar aí como errado. Porque escute isso, todo crescimento me leva em direção a Cristo. Perceba, todo crescimento me leva para Cristo. É por isso que uma das táticas do inimigo é descentralizar a pessoa de Jesus. Porque se ele descentraliza Cristo da pregação, da vida das pessoas, só Cristo é perfeito, tá certo? E a única maneira de ser perfeito é indo para Ele. Então, essa é a tática do inimigo. Usa as circunstâncias, os falsos profetas, ou seja, os falsos ensinos, o ensino deturpado da verdade do Evangelho, da palavra de Deus. O inimigo usa para quê? Para descentralizar a pessoa de Cristo. E em vez das pessoas estarem apoiadas no poder de Deus, estarem em Cristo, ficam firmadas em homens. E quem é firmado em homem é maldito. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Mas bem-aventurado são aqueles que confiam no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, não se abala, mas permanece para todos sempre. Aleluia! Agora veja que coisa maravilhosa, Gálatas capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja só, vou ler os dois versículos e comento. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ouvimos o quê? Que eles receberam a pregação do Evangelho, Jesus é o Senhor. E de pedir que sejais, dobre atenção, cheios do conhecimento da sua vontade. Repete isso, cheios do conhecimento da sua vontade. Então Deus quer que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, ou seja, Deus quer que nós completamente sabemos da vontade dEle. Deus quer que todo o seu povo, toda a sua igreja completamente viva a vontade dEle. Deus quer que o seu povo completamente cumpra a vontade dEle. Deus quer que nós morremos para nós e vivamos completamente para Deus. Olha lá, cheio em toda a sabedoria e inteligência espiritual, verso 10, dobre atenção, para que possais andar dignamente, ou dignos do Senhor, melhor traduzido, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Escute isso aqui, você vê aqui, que ele fala cheio, tudo, toda. Por quê? Porque no cristianismo, Deus não quer nada pela metade. Aqui é uma obra toda, é uma obra completa. Agora pega isso aqui, gente, é muito forte que eu vou falar para vocês. Como conhecer a Deus e os seus caminhos, se Deus nunca foi visto por alguém? Coloca aí João 1,18, não estava aí, mas eu vou ler com os irmãos, eu ia só citar. Irmão, Deus nunca foi visto por ninguém. E como conhecer a Deus, conforme Paulo fala aqui, o conhecimento de Deus? Como conhecer a Deus e os seus caminhos, ou seja, a sua vontade, se eu nunca vi Deus? Aqui está a resposta.
Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém viu Deus em essência, na sua totalidade. Ninguém. Agora, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez a conhecer. Então, como que eu conheço Deus? Em Cristo. Cristo revela Deus. Então, quando eu olho para Cristo, quem que eu estou olhando? Deus. Por isso que ele falou, eu e o Pai somos um. Não há diferença. Perceba, Deus não pode ser visto por ninguém. Foi por isso que Deus tomou a forma humana. Veio Jesus e tomou a forma humana e falou, ó, vocês querem conhecer a Deus? Vocês querem conhecer os caminhos de Deus? Vocês querem conhecer a vontade de Deus? Olha para mim que eu estou revelando o Pai. Olha o meu amor, olha a minha bondade, olha a minha entrega, olha a minha dedicação. Olha para mim e vejam Deus. Então, e hoje para nós, aonde que Cristo é revelado? Está aqui, toda a vida do Senhor está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Que coisa linda. Então pega isso aqui, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Então Deus é revelado em Cristo, ou seja, tudo que Jesus é e faz, explica quem Deus é e o que Deus faz. Agora veja só, para mim entender esse grande mistério aqui, como conhecer a Deus e os seus caminhos, é só ler o versículo de Colossenses, volta lá, o versículo 10 e o versículo 9, nessa colocação, o versículo 10 e o versículo 9 de trás para frente. Olha como que vai ficar aí de trás para frente. Aquele que conhece a Deus por meio de Cristo, cresce e frutifica em toda boa obra, agradando a Deus em tudo, ou seja, em toda maneira de viver, andando dignamente do Senhor em toda sabedoria e inteligência espiritual, completo no conhecimento da vontade de Deus. É só ler o versículo de trás para frente. É Colossenses 1, 9 e 10, tá? Voltou aí, é o 10 e 9. Então veja só, volta aí o 10. Eu vou repetir isso aqui. Veja, quando ele fala no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Então como que eu vou conhecer Deus e os seus caminhos? Por meio de Jesus Cristo. Eu conheço a Deus, crescendo e frutificando em toda boa obra, agradando a Deus em tudo, 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 e andando dignamente do Senhor, versículo 9, cheio do conhecimento da sua vontade, ou seja, aqui no caso, em sabedoria e inteligência espiritual, fazendo toda a sua vontade. Então só por meio de Cristo, então não tem como, é Cristo, 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 do começo ao fim. Quer ter um casamento que glorifica a Deus? Conheça Cristo. Quer ter uma família que glorifica a Deus? Conheça Cristo. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Conheça Cristo. Quer ser um filho que obedece os pais e honra a Deus? Conheça Cristo. Quer ser um pai que ama o filho, que ama a esposa e cuida da família? Conheça Cristo. Quer ser uma mulher que edifica a casa? Conheça Cristo. É Cristo, é Cristo. Quem pode levantar uma das mãos para o céu e adorar a Deus com línguas estranhas, com glória a Deus, porque Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo, Jesus é glorioso. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Eramashermi candarápia. Aleluia, aleluia. Oh, glória! É por isso que nós temos que cantar sobre Cristo, falar sobre Cristo, pregar sobre Cristo, a ensinar sobre Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Eu estou tomado por Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Ah, meu Deus! Aleluia! Então, vamos lá. Como crescer em Cristo? Porque o texto diz aí, que nós lemos, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, como crescer em Cristo? Como crescer? A primeira forma de crescer em Cristo, já vimos aí, que é crescendo no conhecimento de Deus. E como que eu conheço a Deus? Através de Cristo. E Cristo é revelado na sua? Então, como que eu vou crescer em Cristo? Conhecendo a palavra.
quando eu falo aqui, eu já falei isso acho que 1 trilhão de vezes, mas quando eu falo que eu vou abrir um culto de ensino bíblico, é pensando nisso. Eu não estou brincando quando eu falo de abrir mais um culto de ensino. Quando eu estava dando aqui segunda-feira no Blast um estudo para as mulheres, você viu que impactante a obra que Deus fez no meio aqui de vocês? Porque o ensino pautado em Jesus, o ensino centralizado em Cristo, vai trazendo transformação e vai nos levando a agradar a Deus em tudo. Agora veja só, eu não só cresço em Cristo, só conhecendo a Deus. Não, por quê? Porque não adianta só conhecer, tem pessoa que conhece, mas não consegue praticar. Não é assim? Tem muita gente ou não tem que conhece que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? E por quê que não conseguem permanecer na vida em Cristo? Porque está faltando um segundo elemento. E o que Pedro falou? Crescei no quê? Na graça e no conhecimento. Porque o conhecimento me faz entender o que Deus quer de mim. E na graça, me capacita a fazer o que Deus quer. Vou falar de novo. A Bíblia diz, não pequeis, não se prostituais. Esse é o conhecimento que a gente tem. A gente sabe o que Deus quer de nós, sim ou não? Então eu conheço. E aí alguém está aqui nessa noite e pergunta, mas por que é que eu ainda não consegui vencer isso? Porque tem que crescer no que agora? Na graça. Eu cresço conhecendo Ele, sabendo aquilo que Ele quer de mim, a vontade dEle revelada na pessoa de Jesus. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crescer na graça, eu tenho que mergulhar no oceano da graça. Aí a graça de Deus sobre mim vai me capacitar a andar nos ensinamentos de Cristo, vai me capacitar a fazer a vontade de Cristo. Escute. As pessoas só olham para a graça de Deus como se a graça de Deus fosse só o favor merecido para ser salvo. A graça de Deus vai muito mais além do que isso. E eu vou ler um texto, veja só, Lucas 2,40. Aleluia, quem está entendendo tudo, diga um amém aí. E o menino, está falando de Jesus, aqui literalmente no seu corpo físico, né? Mas eu estou trazendo para o ponto de vista espiritual. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre? O menino crescia, e a graça o quê? Então, um menino deixa de ser menino pela graça. Pelo amor de Deus. O menino deixa de ser menino pela graça. Então eu vou conhecendo a Cristo através do ensinamento da palavra. Eu estava fazendo algo na minha vida que era contrário à palavra, era pecado, só que agora eu conheci, Deus me revelou através da sua palavra, da vida do Senhor. Agora eu conheci, agora eu falo, Deus, e agora o que eu faço? Agora Deus fala, eu te dou a minha graça, recebe a minha graça, seja banhado com a minha graça. Aí o crente recebe graça. Aquele que estava fornicando já consegue resistir à fornicação e não fornica mais. Por quê? Porque está cheio de graça. Aquele que fazia, meu Deus, é a graça, é a graça. Aleluia, é o que eu tenho ensinado dioturnamente aqui. Irmão, se alguém quiser ser liberto de algum vício, se alguém quiser se livrar de algum pecado da sua vida, você está lá com aquele pecado que não consegue se desvencilhar dele. Você tem o conhecimento, mas por que não está conseguindo agradar a Deus naquilo? Porque você tem que se lançar onde? Na graça. Paulo disse, a tua graça o quê? Me basta. A tua graça é tudo o que eu preciso. A tua graça é o suficiente. Então se eu recebo a graça de Deus sobre mim, quando o inimigo vir com aquela mesma tentação que ele vinha, eu não vou mais cair nela. Por quê? Porque agora eu cresci no conhecimento, mas cresci também na graça. Quem sente a presença de Deus aqui? Quantas vezes você, que esse temperamento desregulado, de repente você chega, fala pavio curto, né? Porque existe a diferença do domínio próprio e da mansidão. Qual que é? A mansidão, ela trabalha a questão do temperamento. Agora, o domínio próprio trabalha a questão dos desejos pecaminosos, que nem Sansão, ele não tinha domínio próprio.
quando ele via uma moça bonita, ele já se derretia todo e se prostituía. Tá certo? Porque ele não tinha domínio próprio. Mas agora existem pessoas, por exemplo, que explodem na raiva, na ira. Aí vem a ira, ela rebenta com tudo. A bomba também, ela explode, rapidinho explode. Depois você vê o estrago que acontece. Então a mansidão trabalha essa questão de dominar o quê? Essa questão dos temperamentos. Ela controla os sentimentos, ela controla. Então a pessoa não vai pegar aquela raiva, ela vai o quê? Vai controlar. E vai aplicar de maneira correta. Então escute isso aqui. A graça de Deus é que faz isso na nossa vida. Paulo disse assim em 1 Coríntios 15:10. Sabe o que Paulo falou? Ele falou assim: eu trabalhei muito mais do que eles. Jejuei e orei. Paulo está dizendo, eu fiz muito mais que eles. Ele falou, todavia, não eu, mas a graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, ó, eu evangelizei mais, eu preguei mais, eu jejuei mais, eu orei mais, eu me dediquei mais do que todos os outros apóstolos. Ele está dizendo, eu sou o apóstolo mais dedicado que tem aqui dentre todos. Mas ele falou, não é eu. É a graça de Deus que está em mim. Quando você entende o que é a graça, você vai entender que você perceba, a gente sabe que tem que orar ou não tem? Se a gente não orar, isso está caracterizado um pecado, o pecado da omissão. Samuel disse, quanto a mim, longe de mim, que eu pecaria contra Deus, deixando de orar por vós. Não orar, não interceder pela nação, não orar pelo próximo, isso é pecado, gente. E agora, quem é que nos capacita a desenvolver uma vida de oração? É a graça. Se não for pela graça, não jejua. Se não for pela graça, não ora. Se não for pela graça, não vive a verdade em amor. Tudo é pela graça. Você está entendendo isso aí? Diga alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Pastor, então o que eu faço numa noite como essa? Mergulha no oceano da graça de Deus. O conhecimento você já está tendo aqui nessa noite. E agora diga para Deus hoje, você e Deus, fala, Deus, me dá esse banho de graça, porque maior é a graça do que a tentação, maior é a graça do que o pecado, maior é a graça do que o inimigo, maior é a graça. Era uma séria. Quantas vezes alguém chega e fala, meu Deus, não sei nem como que eu entrei aqui dentro dessa igreja, diante de tudo que eu estou passando. Claro, é a graça. Se você andar com a sua própria força, se eu tivesse com a minha própria força, eu já tinha desistido no primeiro tempo da vida cristã. Nos primeiros minutos da vida cristã eu já tinha parado. Mas o que me mantém é massa. Só quem recebe esse banho da graça de Deus. Eu vou te dar 15 segundos só para quem adora a Deus e glorifica a sua presença, andando e vivendo na verdade em amor. Deus te envolve hoje nessa graça maravilhosa. Você vai dar conta dessa situação, você vai conseguir superar essa dificuldade, você vai passar por isso. Por quê, pastor? Porque Deus te envolve na graça. Vamos encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus dá graça ao humilde. Já pensou o camarada orar 3 vezes, está sendo espancado pelo mensageiro do diabo. E aí o camarada ora 3 vezes e ele ora. Não é que Jesus não respondeu do jeito que ele queria. Porque a gente ora, quem aqui está orando por uma cura e não quer ver a cura da noite para o dia? Eu quero. Tem coisa que eu estou orando pela saúde dos de dentro da minha casa, que eu estou orando para mim, já era para ter consciência. Estou há tempos orando. Aí, o que acontece? Aleluia, a cura não veio. O que ele respondeu? Ele só fala assim, a hora que eu falo, meu Deus. Aí ele pega, a minha graça.
Porque às vezes, você como eu, você como homem carnal, quando você está orando por uma coisa, e você ora tanto, e nunca vê a resposta daquilo, qual que é a tendência? Você desistir, você desanimar, você falar, não aguento mais isso. Mas aí vem Deus e fala, é a minha graça que está sobre você. Você não vai parar por causa da graça. Você não vai desistir por causa da graça. Você vai permanecer em Cristo por causa da graça. Você vai adorar pela graça. Vai servir pela graça. Vai continuar orando pela graça. Vai continuar lendo a Bíblia pela graça. Agora vamos lá. Antes, seguindo a verdade, eu repeti no versículo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, não é em uma outra coisa, é em tudo. Deus quer preencher todas as áreas, naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, lindo. A palavra cabeça aí no caso é kefale, que significa é líder, supremo, proeminente, que é o que está acima de tudo e de todos. Somente Jesus está acima de tudo e de todos. Só Jesus. Ele é o cabeça. Agora escute, a cabeça determina o relacionamento de amor e verdade no corpo de Cristo. Isso aqui agora é para fechar profundamente, Colossenses 2:10. Olha que lindo. Aqui Paulo dizendo de Cristo. Só parte A, 3, 2, 1. E estais perfeitos. Nele a gente fica como? E se sair dele, fica deformado. Então nunca saia dele. Aleluia. Ó, nele. E estais perfeitos. Por isso que a nossa vida está em. A palavra perfeitos aí, a palavra perfeitos, a palavra grega é pleró, que significa preencher até o topo. Preencher até o máximo. Tornar estupidamente cheio e transbordante. Assim que nada faltará para completar a medida. Então pega isso e não esqueça mais. O objetivo, a finalidade da igreja é Cristo. Está sob o seu governo, vivendo, andando como Cristo. O crescimento espiritual, a maturidade se consiste em falar e viver a verdade em amor. E em cada área da vida, os crentes tornarem-se cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a nossa finalidade, o nosso objetivo. É quando eu olho para ti e o Senhor olha para mim. Eu consigo enxergar Jesus em você. E você consiga enxergar Jesus em mim. Pensar como Jesus. Viver como Jesus. Falar como Jesus. Hoje você vai até sonhar com Jesus. Aleluia. 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 Quem pode fazer uma declaração de amor por Jesus? Com as suas próprias palavras, que brote do teu coração aí agora. Fale uma palavra que exalte a Jesus, que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. É tudo sobre Ele aqui. É tudo sobre Ele aqui. É tudo sobre Ele. O teu casamento é sobre Ele. A tua empresa é sobre Ele. Os teus sonhos é sobre Ele. O teu ministério é sobre Ele. A tua pregação é sobre Ele. O teu louvor é sobre Ele. O teu deitar é sobre Ele. O teu dormir é sobre Ele. O teu viver é sobre Ele. Tudo tem que ser Cristo. Que os religiosos sejam atormentados por essa palavra, que os falsos, que os enganadores sejam tocados por essa palavra, porque como Paulo, eu vos fio com a verdade do Evangelho de Cristo. Amassara candarácia, ela baixere cantarábia. Não tem como
levar a vida do mesmo jeito diante disso. Não tem como caminhar mais do mesmo jeito diante disso. Não tem como esse marido ser o mesmo marido diante disso. Não tem como essa esposa ser a mesma pessoa diante desta verdade irrefutável. Não tem como esse filho ser o mesmo, não, diante dessa verdade. Não tem como o patrão ser o mesmo, o funcionário ser o mesmo, o jovem ser o mesmo, a criança ser a mesma, porque agora ela está entendendo que só vai conseguir falar a verdade, andar a verdade em amor, crescendo para Cristo, em direção a Jesus. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente que prega, aleluia, ele fala 40 minutos, e 40 minutos da mensagem dele, ele fala mais do diabo do que de Jesus. Tem pessoa que prega, fala mais de Salomão do que de Jesus, fala mais de Davi do que de Jesus. Toda a vida desses reis, toda a vida desses profetas, todos falavam da vida de Cristo. Ou seja, quando nós pregamos sobre Davi, é refletindo a Cristo. Quando nós pregamos sobre os profetas, eles falavam sobre Cristo. Tudo tem que terminar em Cristo, tudo tem que ir para Cristo. Tudo tem que ser nele. Tudo é para Ele, tudo converge nele, aleluia. E o Espírito Santo está me enchendo aqui. Cada vez que eu falo o nome dEle, cada vez que eu falo da obra dEle, cada vez que eu falo da verdade que é Ele, cada vez que eu falo do amor que é Ele, aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. A minha oração, meus irmãos amados, nessa noite, a minha oração nessa noite, é que Deus nos dê mais da sua palavra, mais do conhecimento da palavra, mais desse conhecimento, e junto com esse conhecimento que faz a gente crescer, a graça, Ele me mostra a vontade dEle e me dá capacidade para fazer a vontade dEle. Ele me mostrou que isso é pecado, que Ele não quer da minha vida. Agora Ele vem me dar um banho de graça e fala: agora siga a minha palavra. Amém. Levante a sua mão que eu quero orar, encerrando essa noite essa palavra. Oh Deus, um Deus vivo e maravilhoso, eu glorifico o Teu nome, porque aqui essa noite somente o nome do nosso Senhor Jesus é que está sendo glorificado. Nessa noite não sobra para ninguém, não a nós, mas somente ao Teu nome dai glória. Conforma essa igreja, conforme a Cristo, conforme essa igreja a semelhança de Jesus, que essa igreja respire Jesus, viva Jesus, ame Jesus, testemunhe Jesus, que esta igreja esteja em Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.